Olá, pessoal. Estamos aqui diante do descritor de número 2, né, de matemática do SAEB para o nono ano. E esse descritor tem a seguinte temática: identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. Essa é, na verdade, a palavra-chave do descritor número 2, porque nós trabalhamos com questões que envolvem planificações. Então, vamos aqui ver um pouquinho de teoria, algo bem rápido, não é nenhuma teoria, na verdade. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de planificações do cubo, né, que nós sempre associamos a um dado, né? Cilindro, que nós podemos associar, por exemplo, a uma lata de óleo, e outras figuras como pirâmide, prisma, hexaedro, que no caso é o cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro e cosaedro. Vejam aqui na tela para vocês vários exemplos de planificações. O grande problema desse descritor é porque nós não apenas temos uma única forma de planificar os sólidos, né? Geralmente, por exemplo, o cubo tem mais de uma forma, o cilindro só tem apenas uma, mas alguns outros nós vamos poder, às vezes, trabalhar com formas distintas. E aí nós precisamos, numa questão que envolve o descritor número 2, realmente tentar, na nossa mente, fazer uma imagem gráfica daquilo que é proposto no papel. Eu trouxe aqui um exemplo de várias e várias e várias planificações do cubo que a gente pode ter. Mas vamos lá ver algumas questões? Esse vídeo de hoje é bem mais curto, bem tranquilo, para que a gente possa discutir. Questão número 2 diz assim: o desenho abaixo representa um sólido. Temos aqui um sólido, que veja que até aqui acima mesmo eu já falei sobre ele. Isso é um prisma, né? Um prisma com base triangular. Então, a grande pergunta é qual é a planificação deste sólido. Para essa questão, eu tenho uma dica legal. Observe que nas faces a gente tem aqui um triângulo. Então, tem aqui um triângulo, dois triângulos. Então, eu tenho dois triângulos. E eu tenho, ó, um retângulo, temos um outro aqui atrás e temos um que é a base. Então, a gente tem aqui três retângulos. Então, quando a gente for olhar para as alternativas, veja que a letra A ela é automaticamente excluída, porque nela nós temos aqui três triângulos. A letra C temos quatro. Então, sobra aqui, no nosso caso, entre ali a B ou a C, né? Porém, veja que um triângulo está em um dos lados dos retângulos, ó, e o outro está do outro lado. Logo, a letra B é que é a questão que nós realmente procuramos. Outra questão de planificação, aqui vai dizer o seguinte: observe as figuras abaixo. Entre elas, a planificação de uma caixa em formato de cubo é qual figura? Note que um cubo, né, ele é uma figura, né, tridimensional formada por seis faces, por isso que a gente sempre associa o cubo a um dado, onde cada uma dessas faces são quadrados. Isso é importante para que nós possamos lembrar. Então, partindo desse pressuposto, a letra C e a letra D, elas são inválidas, porque notem que eu tenho aqui, ó, triângulos. E no caso de um cubo, nós não temos faces triangulares. Sobra, então, para nós, tanto a letra A como a letra B. Mas olha que interessante, a letra A, se nós formos contar, nós temos aqui 7 quadrados. Um cubo, ele tem apenas 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, a resposta certa é a letra B. Próxima questão vai dizer que Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra aqui abaixo, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 triângulos e um quadrado. A grande pergunta é, quando nós juntamos essas partes, que sólido vai ser formado? Então, eu queria pegar aqui rapidamente para que vocês possam entender, né, um pouco do que é que seria cada uma dessas figuras geométricas que são colocadas aqui para nós, né, nessa questão. O que seria um cone? Está aqui a imagem de um cone para a gente. Note que um cone ela é uma figura geométrica, né, tridimensional, que tem, no caso, uma figura espacial, que tem, na verdade, o quê? Ó? Um círculo, mas essa parte que está ao redor, né, do cone, ele não é formado por figuras retas, né? Inclusive, eu vou até pegar aqui na internet para vocês poderem ver a planificação do cone.
A planificação do cone, como vocês podem observar agora, ela é formada, ó, por esses elementos que estão aqui. Uma seção circular e um círculo. Então, a letra A não funciona. Pode ser, talvez, um prisma. Então, para que vocês possam ver aqui a imagem de um prisma, eu coloco aqui para vocês, pegando aqui da internet, para que nós possamos conhecer mais ou menos a ideia de um prisma. Existem infinitas formas de existir um prisma. Uma delas é esse aqui. Como é que nós caracterizamos um prisma? Deixa eu explicar para vocês. Um prisma é uma figura geométrica espacial, certo? Onde eu tenho a mesma coisa que acontece na base, também vai acontecer na parte superior. Então, eu tenho, na verdade, aqui um plano paralelo, como vocês podem ver aqui na minha mão. Tem um plano aqui embaixo, um plano aqui em cima. Se na parte de baixo for uma circunferência, em cima também eu vou ter uma circunferência, né? Se tiver uma base quadrada, em cima também eu vou ter uma base quadrada. Se tiver aqui, no caso, como nessa figura, uma base hexagonal, em cima também eu vou ter uma base hexagonal. O cilindro vai seguir o mesmo padrão, inclusive nós vimos aqui o cilindro aqui em cima, né? Vejam aqui um prisma com base triangular, né? Então, em todos esses casos, se vocês pararem para refletir bem, nós temos, ó, na planificação, nós temos aqui na planificação retângulos, no caso do prisma. No cilindro eu vou ter também um retângulo, né? E depois o desenho da sua base. Então, em nenhum desses se encaixa. Só sobra a pirâmide, que, como vimos aqui em cima, ó, a planificação da pirâmide realmente envolve triângulos. Então, na verdade, essa questão que nós estamos resolvendo, nós estamos aqui tratando de uma pirâmide, certo? Então, essa é a alternativa correta. Temos aqui outra questão, né? Que vai dizer o seguinte: veja a planificação do poliedro abaixo. Pergunta para a gente quantas arestas nós temos nesse poliedro. E aqui eu quero mostrar para vocês, através de um auxílio, né? Aqui de uma imagem na internet, para que nós possamos entender o que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice. Então, preste bem atenção. A face seria aquilo que nós comumente costumamos chamar nas figuras espaciais de lados. Eu digo, um dado tem 6 lados. Na verdade, essa palavrinha seria face, não seria lado, ok? Então, na verdade, eu vou observar as figuras planas que compõem esse poliedro. Isso seria a face. Veja que eu tenho uma face, né? O cubo, no caso, tem 6 faces. Só que notem que eu posso trabalhar, ó, por exemplo, aqui em cima eu tenho uma face que eu estou riscando de vermelho, e aqui eu tenho outra face, né? Veja que elas se intersectam nessa retazinha que eu estou escrevendo aqui agora. Essa reta, né, que é justamente a intersecção de faces, nós damos um nome, que é aresta. Veja que eu tenho uma aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta, várias arestas. Já quando duas arestas se encontram, nós formamos aquilo que chamamos de vértice. Então, isso é o que é uma vértice. E aqui perguntou para a gente quantas arestas vai ter esse poliedro. Então, ó, tá aqui. Nós vamos estar preocupados em olhar onde estão essas retas, quantas retas nós temos. Para isso, pessoal, eu preciso olhar as faces e lembrar que as arestas são as interseções das faces, não é? Então, vamos lá. Ó. Quando eu planificar esse poliedro, vejo que essa face aqui que eu estou desenhando, estou pontilhando aqui ela vai se unir com essa outra. Então, aqui eu vou ter, ó, uma aresta. Essa com essa vai ter essa outra, ó, uma aresta. Essa daqui, além da que eu já risquei, vai ter uma outra. E veja que tanto essa que eu tinha pontilhado como essa vão se unir, formando apenas mais uma nova aresta. Por isso que eu só vou desenhar essa daqui. Ó. Então, tenho 1, 2, 3 e 4. A grande pergunta, né, lembrando que lá em cima, no topo da pirâmide, veja que isso aqui é de fato uma pirâmide, né? Tem triângulos. Então, lá em cima tem uma vértice, eu não vou ter uma aresta. A grande pergunta é o que vai acontecer na base. Veja que cada triângulo desses que eu acabei de colocar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Eu vou ter que... Isso aqui vai se colar, por exemplo, com esse quadrado. Então, vai dar uma aresta só. Mais uma outra aresta, que já está aqui com o quadrado, né? Essa outra vai se juntar com essa que está aqui. E essa outra vai se juntar com essa que está aqui embaixo. Então, ó, na verdade, além das 4 que já tinha, nós vamos ter a 5, a 6, 7 e a 8. Então, nós vamos ter, na verdade,
8 arestas. Ok, pessoal? Para terminar, eu trouxe uma questão. Lembrando que essas questões que eu trouxe para vocês até agora foram tiradas de um link que eu estou colocando aqui abaixo para vocês, tá bom? Mas eu trago aqui uma última questão para que vocês possam trabalhar um pouquinho essa dinâmica, né, de planificação. Que diz assim, a figura mostra a planificação das faces de um cubo. Essa questão aqui foi tirada de um site aleatório que eu coloquei no Google. E aqui eu pergunto o seguinte, né, nesse cubo, a face oposta à face X é qual? Então, como eu falei no início dessa videoaula, a gente precisa abstrair e tentar trabalhar de modo gráfico na nossa mente como é que vai funcionar esse cubo quando eu planificá-lo. Veja que, por exemplo, pensando nesse D como uma base, eu irei levantar, né, essa abinha C, e da mesma forma eu vou levantar a minha abinha E, né? Então vai acontecer mais ou menos o seguinte, eu tinha aqui, ó, a base D está aqui, eu levanto a base E, ela vai ficar em pé, em contrapartida eu também levanto a base C, então veja que o C vai estar oposto ao E. Então poderíamos dizer que o C, ó, está oposto ao E. Quando eu levanto a basezinha X, né, veja que ela vai se colar com o C e E que já estavam em pé. A grande pergunta que não quer calar é justamente o que é que vai acontecer do outro lado. Né? Eita, o que é que vai acontecer do outro lado? E aí fica bem simples. A dica para olhar para o C é você pensar agora no C como uma base. Ó. Então, imagina que eu estou aqui com o C como a minha base. Então, eu vou erguer, né, uma paredezinha aqui, né? Na verdade fica difícil desenhar, mas quem vai ser levantado vai ser esse lado aqui B. Ó. Ele fica em pé, né? O C está deitado, o B fica em pé em relação a ele. Do outro lado vai ficar o D, coladinho a ele. Né? Veja que da forma como nós colocamos, quando a gente for fechando o cubo, né, a gente vai poder perceber o seguinte, que do outro lado vai ficar de fato o X. Né, porque ele está colado com o D, né? Então, quando eu vou levantar o D, que ele vai ficar tipo uma parede em pé, o X vai ficar deste lado aqui, e o B desse outro lado, e o A vai ficar do outro. Então, na verdade, o X vai estar oposto à face B. Então, é isso que a gente de fato queria saber. A face oposta ao X é o B. Vejam que as questões elas não são tão fáceis, pessoal, porque na verdade é muita abstração, né? Então, uma grande dica que eu dou a vocês, aí eu volto para o início, é nós olharmos, por exemplo, o seguinte, ó, prestem bem atenção. É nós observarmos o que está acontecendo nessas planificações. Então, jogar aqui no Google, né, um pouquinho das dinâmicas das planificações, observarmos algumas imagens geométricas, isso ajuda a gente a poder abrir a nossa mente para uma visualização mais gráfica desse conteúdo que para muitas pessoas é tão abstrato. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação, né, nessa nossa aula em relação aos descritores do SAEB. E deixem aqui os comentários o que é que vocês acharam, né, desse conteúdo, o que acharam desse descritor número 2. Amanhã eu lanço um vídeo aqui sobre o descritor número 3. Bons estudos e até mais.